Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Manhã de quarta-feira, aliás, de segunda-feira, início de semana, hoje 4 de agosto do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. E para você que está ligado conosco, previsão para esta segunda-feira, mínima de 17 graus, máxima de 31 graus, a umidade relativa do ar variando entre 24% e 50%, não há probabilidade de chuva para esta segunda-feira, início de semana. Teremos uma segunda-feira de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite também com muitas nuvens, porém, como dissemos, sem chuva. Vamos aos principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Governo autorizará estados a comprar alimentos afetados por tarifaço. Mega Sena acumula para 100 milhões de reais. Jovem morre em grave acidente entre carro e caminhão na BR-452 em Santa Helena. Infogripe, casos de CRAG em crianças aumentam em estados. Trabalhador morre soterrado após cair em silo de milho em Goiás. Atos pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro e São Paulo pedem anistia e criticam o STF. Homem é morto a tiros dentro de distribuidor após briga familiar em Mineiros. O autor foi preso em flagrante neste final de semana. 46º Batalhão da Polícia Militar prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Portelândia. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. O governo federal está disposto a alterar a legislação para que governos locais comprem alimentos que deixarem de ser exportados aos Estados Unidos para compor a merenda escolar, foi o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele reuniu-se na sexta-feira com o governador do Ceará, Eumano de Freitas, que apresentou a sugestão de que o estado nordestino compre peixes e frutas afetados pela tarifa de 50%. Mais cedo, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o governo está aberto a comprar alimentos de setores afetados pelo tarifaço e distribuí-lo às escolas públicas, reforçando assim a merenda escolar ou o programa de aquisição de alimentos. A medida faria parte do plano de contingência em discussão no governo. A mudança na legislação, que pode ocorrer por meio de medida provisória ou projeto de lei, é necessária porque exigiria mudanças na regulação de compras governamentais. E o prêmio da Mega Sena acumulou para 100 milhões de reais. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.896, realizado na noite do sábado no Espaço da Sorte, em São Paulo. O próximo sorteio acontece amanhã, terça-feira. As dezenas sorteadas no sábado foram 8, 9, 12, 16, 43 e 53. A quina teve 78 bilhetes premiados. Cada um receberá R$ 47.035,94. Os 6.363 apostadores da quadra terão um prêmio de R$ 950,41 cada. Para o próximo sorteio da Mega, as apostas podem ser feitas até às 19 horas da terça-feira pelo aplicativo Lotarias Caixa e também no portal Loterias Caixa. E o governo federal anunciou, na semana passada, as primeiras medidas em resposta ao tarifaço de 50% aplicado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, a produtos brasileiros. A taxa foi oficializada na última semana e já entra em vigor agora, na quarta-feira, dia 6.
Atualmente, a equipe econômica alinha detalhes finais do plano de contingência para socorrer empresas e evitar demissões em massa. Na sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as medidas estão sendo calibradas e devem ser discutidas com sindicatos antes do anúncio. O vice-presidente Geraldo Alckmin deve voltar a receber empresários e setores afetados para avaliar o impacto das tarifas. Ele lidera os esforços do governo nas negociações sobre o tarifaço. 6h39, atos pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro e em São Paulo pedem anistia e criticam o Supremo Tribunal Federal. Vamos saber dos detalhes dessa matéria de João Pedro Tavares. Apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro realizaram manifestações em Copacabana, no Rio de Janeiro, e também na Avenida Paulista, em São Paulo. Os atos foram convocados por aliados e reuniram manifestantes vestidos de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil e também dos Estados Unidos. Na orla de Copacabana, os participantes entoaram gritos de "Fora Lula" e fizeram críticas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Muitos pediram anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. O senador Flávio Bolsonaro, um dos organizadores, discursou no carro de som e colocou o pai no viva voz para falar com o público. Jair Bolsonaro, que cumpre medidas restritivas como o uso de tornozeleira eletrônica, está impedido de sair de casa nos fins de semana. Nas redes sociais, o senador divulgou um trecho da sua fala. Um homem honesto, um homem honrado, um homem patriota e um homem invejado por este vagabundo desse Alexandre de Moraes. Eu saí de lá ainda mais cheio de coragem, ainda mais disposto a lutar pelo meu Brasil e ainda mais disposto a fazer o impeachment daquele que destruiu a nossa democracia, aquele chamado Alexandre de Moraes. A presença de bandeiras dos Estados Unidos chamou a atenção. Manifestantes interpretaram as tarifas americanas de 50% sobre produtos brasileiros como uma tentativa de pressionar o judiciário brasileiro. Para Moraes, Bolsonaro teria tentado extorquir o Supremo ao condicionar o fim dessas tarifas à sua própria anistia. O ex-presidente é réu por tentativa de golpe e investigado por suposta obstrução da justiça. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também participou do ato ao lado de parlamentares aliados. Já em São Paulo, o ato na Avenida Paulista reuniu mais de 37 mil pessoas no momento de pico, segundo a metodologia da Universidade de São Paulo. A estimativa foi feita com base em imagens aéreas captadas por drones e analisadas com software de inteligência artificial. A margem de erro é de 12%, o que indica um público entre 33 mil e 42 mil pessoas. Em comparação à última manifestação pró-Bolsonaro em São Paulo, no fim de junho teve 12.400 pessoas. Em abril, outro ato convocado pelo ex-presidente reuniu quase 50 mil apoiadores. Já o maior deles, realizado em fevereiro de 2024, contou com 185 mil participantes na mesma avenida. Agência Rádio Web, produção e reportagem, João Pedro Tavares. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42, um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão terminou com a morte de uma jovem de 23 anos na BR-452 na cidade de Santa Helena. A colisão ocorreu na noite da última sexta-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo menor teria invadido a pista contrária após a condutora perder o controle e colidido com o caminhão. A motorista morreu no local. Ainda, de acordo com a corporação, o acidente ocorreu por volta das 20 horas. A vítima, que havia saído da cidade de Quirinópolis, seguia sentido a cidade de Rio Verde. O caminhão, que tinha como destino o estado de São Paulo, trafegava no sentido oposto no momento da batida, na altura do quilômetro 33 da rodovia. O motorista do caminhão não ficou ferido. De acordo com a PRF, ele realizou o teste do bafômetro, que não apontou o consumo de álcool. A jovem acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ainda no local. As causas do acidente agora serão apuradas pelas autoridades. O tio do vice-governador Daniel Vilela, Nélio de Moraes Vilela, morreu na madrugada de domingo, aos 85 anos, na cidade de Jataí. A informação foi confirmada pelo próprio político, produtor rural e ex-presidente do Sindicato Rural de Jataí. Nélio será velado e enterrado no município. A informação sobre a causa da morte não foi informada. Ele já estava internado há alguns dias. Era irmão
do ex-governador Maguito Vilela, falecido em 2021. O Brilha Goiânia já realizou a troca de luminárias de quase 500 bairros da capital, beneficiando milhares de moradores. O programa promove a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por de LED, o que representa uma redução de até 65% no consumo de energia. A iniciativa impacta diretamente na segurança e do bem-estar das pessoas que voltam a ocupar os espaços públicos como parques e praças. O programa, que visa melhorar a iluminação pública na capital goiana, foi reconhecido internacionalmente e conquistou o 3º lugar na premiação de parcerias público-privadas e infraestrutura este ano, promovido pela Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa. 6h44, cidades goianas têm umidade relativa do ar entre 18% e 20%. É o que diz a meteorologia. Vamos saber dessa previsão com Laila Alves. Praticamente todas as cidades goianas estão com a umidade do ar entre 18% e 20%. As informações foram repassadas pelo gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, André Amorim. Ele disse que há cidades em Goiás que estão completando 90 dias sem chuva. Entre elas, Minasul, Porangatu, Estrela do Norte, Niquelândia, São Miguel do Araguaia, Bandeirantes e Aruanã. Essa falta de chuva é o que causa a baixa umidade do ar, como explica André. Muitos dias, 90 dias sem chuvas aí, é muito tempo sem precipitação. E, em decorrência dessa situação, nós temos aí praticamente todo o estado de Goiás uma redução bem acentuada na umidade relativa do ar. Estávamos até essa semana em nível de atenção e agora nós estamos aí reduzindo um pouquinho mais com esse tempo mais estável, E apesar do friozinho que fez essa semana, ainda força um pouco mais, então agora nós estamos em nível de alerta para a umidade relativa do ar, que ela se encontra ligeiramente um pouco abaixo dos 20%, Então bem ruim mesmo. Praticamente todas as cidades do estado de Goiás estão oscilando entre 18% a 20%, praticamente todas as cidades. O gerente do Cimego disse que a semana continua com um tempo estável, com pouca probabilidade de chuva. A semana continua ainda assim com características de tempo estável. Esse bloqueio atmosférico dificulta as frentes frias, No decorrer da semana tem frente fria subindo o país ou atuando, Tem, mas elas se deslocam muito rapidamente para o oceano e a probabilidade de ocorrência de chuva para nós aqui é muito baixa ainda. Vamos aguardar uma melhor possibilidade. Não quer dizer que não possa chover, mas a possibilidade, olhando hoje, ela é baixa, A gente não tem uma expectativa muito grande aí de uma possível ocorrência de chuva. Então, segue o tempo estável. Na manhã, todas as manhãs com a temperatura um pouco mais amenas, Não fica tão quente ainda, mas na parte da tarde, sim, as temperaturas máximas ficam bastante elevadas, principalmente no norte do estado, aí chegando a casa dos 37 graus. Por conta do tempo seco, é muito importante se hidratar, umidificar o ambiente, evitar exercícios pesados entre as 10 horas da manhã e as 4 da tarde, além de manter o cuidado redobrado com idosos e crianças. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47. A Anapolina conquistou neste domingo seu segundo título do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso à Rubra e enfrentou o Centro-Oeste no estádio Jonas Duarte e após um empate em 0-0 a equipe faturou o troféu da competição de forma invicta. Além disso, a equipe também já havia conquistado o acesso para a elite do futebol goiano no ano que vem. Com o resultado, a Anapolina encerrou a divisão de acesso na primeira colocação da competição. No total, a Rubra somou 28 pontos. Foram 7 vitórias e 7 empates. A equipe terminou com o segundo melhor ataque com 20 gols marcados e a melhor defesa, apenas 7 sofridos. E após a dura derrota para a Polônia na semifinal, a seleção brasileira masculina de vôlei voltou à quadra na madrugada deste domingo, às 4 horas da manhã, horário de Brasília, e reagiu com autoridade. Diante da Eslovênia, o time comandado por Bernardinho venceu por 3-1, parciais de 23-25, 25-20, 25-23 e 25-19, e garantiu assim a medalha de bronze na Liga das Nações 2025.
Com o resultado, o Brasil retorna ao pódio do torneio após 4 temporadas de ausência, coroando uma campanha marcada pela consistência e evolução ao longo das etapas. E o Brasil alcançou a sua 9ª Copa América Feminina com o show da Marta. Vamos saber dos detalhes desta final com a repórter Joyce Santos. É da Seleção Brasileira de Futebol a Copa América 2025. E que vitória! Depois de um jogo pegado contra a Colômbia em Quito, no Equador, o título veio nos pênaltis e por um gol numa decisão emocionante. O jogo foi tenso, com duras investidas da Colômbia em cima das jogadoras brasileiras e acabou 4-4, já com as duas seleções na prorrogação. O primeiro gol da partida veio do time adversário, marcado por Linda Caicedo. No finalzinho do primeiro tempo, o Brasil recuperou após falta cometida dentro da área contra a Giovana, a camisa 11 da equipe. No segundo tempo, o destaque foi para a jogadora Marta, que iniciou a disputa no banco de reservas, mas foi a responsável pela virada e por levar o time ao tempo extra de jogo. A atacante fez 2 gols durante a partida, somados aos pontos já marcados por Angelina e Amanda Gutierrez. Em entrevista pós-jogo para o Movimento Brasileiras, parceiro oficial da CBF, a jogadora falou sobre aproveitar as boas oportunidades que a partida ofereceu. Eu já estava mentalizando que a bola poderia voltar ali num rebote e sobrar para mim e eu teria que ter toda a tranquilidade para encher o pé e acertar o gol. Eu mentalizei isso, mas obviamente que tem coisas que a gente não consegue explicar com tanta clareza, né? E foi perfeito. Eu acho que nem um goleiro do futebol masculino conseguiria pegar, porque a bola foi com uma velocidade assim extrema. Eu conversei comigo mesma e falei, calma, respira, você entrou porque você tem potencial para ajudar essas meninas e fazer a diferença. Mas nos pênaltis veio o drama. A goleira colombiana Caterine Tapia brilhou e defendeu a cobrança de Marta. A decisão foi para os detalhes, mas com resultado positivo para a seleção brasileira. Em entrevista coletiva, o técnico Arthur Elias, que alcança seu primeiro título como comandante da seleção brasileira, exaltou o desempenho da craque Marta, sem esquecer de observar a importância do trabalho desenvolvido pelo grupo durante a competição. Ela foi, a protagonista da partida e quando ela errou o pênalti, tinha outras jogadoras para levar o Brasil ao título. E sempre se tratou disso no futebol feminino. Nunca foi só a Marta e ela nunca quis isso. Conviver com ela é algo impressionante. É algo, a humildade, o companheirismo, a qualidade, e a gente vinha falando disso nessa competição. Esse é o 9º título do Brasil na história da Copa América Feminina. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h52. A Associação Nacional de Restaurantes dos Estados Unidos divulgou nesta sexta-feira uma carta ao governo Trump pedindo que alimentos e bebidas com carne e café sejam poupados das novas tarifas impostas pelo país. Segundo a entidade, a medida iria encarecer produtos e afetaria consumidores norte-americanos. O texto também menciona outra carta divulgada na terça-feira, um dia antes de Trump assinar o decreto que impôs uma taxa de 50% sobre os produtos brasileiros. Nela, o setor ainda esperava que houvesse negociação e ressaltava a dependência em relação aos produtos que vêm de fora. A organização reforçou a importância dos alimentos brasileiros, como a carne e o café, e de bebidas vindas da União Europeia. Nas 2 cartas, a associação destacou que os alimentos e bebidas não são os principais responsáveis pelo desequilíbrio da balança comercial dos Estados Unidos, alegado por Trump, para impor tarifas a diversos países. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Vocês lembram que na sexta-feira, respondendo a uma pergunta de uma repórter da Globo, do Globo,
lá na Casa Branca, que perguntou, mas o senhor receberia um telefonema de Lula? Eu disse, o Lula pode me ligar a qualquer hora que quiser, quando ele quiser. E até agora o Lula não ligou. Por que não ligou? Na hora que ficou sabendo, devia ligar imediatamente. Eu fiquei sabendo, agora pensei que o senhor não ia me atender, estou aqui para falar sobre os 50% de tarifa. Não ligou. E agora, ontem, num encontro do PT, ele disse que culpou a diplomacia. A diplomacia disse que não é para eu, não posso dizer tudo que eu quero dizer para ele. Opa, peraí. Mas eu ouvi o Cláudio Humberto informando que soube lá no Itamaraty que o Itamaraty recebeu instruções do Palácio do Planalto para nem entrar nesse assunto, não fazer defesa contra a taxa, a tarifa de 50%. Eu já disse para vocês aqui que o Lula não quer que a tarifa baixe, ele quer um motivo, uma desculpa, igual a Cuba, dizer que a culpa é do bloqueio americano, quando a culpa é da União Soviética, que acabou e não deu mais dinheiro para Cuba. Assim, a culpa vai ser de Trump, do fracasso do governo dele, do desequilíbrio das contas públicas, da dívida lá em cima, da dívida pública. É culpa de Trump que ele se jogou nos braços da China para justificar. E ele fecha as portas. Ele falou de novo, não, eu não vou defender, vou continuar defendendo uma outra moeda que não seja o dólar, porque nós não somos republiqueta, nós temos que impor porque nós somos um país desse tamanho. Vocês lembram da história? Pô, é tão grande, tão bobo, né? É um bando de amadores. Meu Deus, o De Gaulle não disse, mas poderia ter dito que não é um país sério, com esse tipo de pensamento de gente que não é estadista. É um negócio complicado. E aí ele tem medo, no fundo, como disse a Ana Paula Henkel, tem medo, no fundo, que liga para o Trump e o Trump diz assim, aí, como é que vai Bolsonaro? Vão continuar perseguindo? Ou vão dizer assim, escuta, me conta por que você autorizou aqueles 2 navios terroristas do Irã? Por que você mandou o vice-presidente ficar no meio de terroristas lá no Irã, lá em Teherã? Que história é essa de dizer que é jabuticaba e de dizer que vai me dar um truco? Me explica isso primeiro. Ele não quer. E aquela história da sua mulher falando do meu amigo Elon Musk, mandando para aquele lugar, tem medo que o Trump fale isso, né? Como disse a Ana Paula. Mas, enfim, uma outra que a gente não falou ainda, ele ofereceu, né? Não atualizei vocês, ofereceu um jantar para todo o Supremo e só foram 6 do Supremo, ainda chamou um ex-Supremo, Lewandowski, para fazer número, né? E a gente viu que o pessoal lá do Supremo sentiu a Magnitsky. Imagina pegando a Magnitsky, né? Ele foi o Gilmar, mas se pegar em Gilmar, que tem interesses em Portugal, por exemplo, não é só os Estados Unidos. O sistema financeiro europeu também está ligado aos Estados Unidos. Tem outra moeda, mas está ligado, SWIFT, é americano, americano, é belga, né? A sede belga, mas é controlado pelos americanos. Então pega tudo mesmo. Então, aí fizeram uma nota no Supremo, diz que lá dentro, né, que o Fachin foi contra a vontade, porque vai ser o próximo presidente Supremo, ao jantar, mas na nota que bota uma frasezinha lá no fim de solidariedade a Moraes, que teve gente que disse que não ia assinar. Era para ter assinatura de todos. Aí não teve de ninguém. Ficou uma nota oficial do Supremo. Né? Estranho isso. E a última questão, né? 26 países já pediram para não ser em Belém a COP30. Acho que é marcada para novembro. Um dos motivos, diária de hotel. Multiplicou-se de 10 a 15 vezes. Uma diária de R$300 está em 3.000, 3.500. Tá, o pessoal está sentindo. Isso é um sinal já de esvaziamento do evento. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64 3661 1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade.
6h59 agora. Primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 4 de agosto. No próximo bloco, China autorizou 183 empresas brasileiras a exportarem café para o país. O maior feirão de ofertas turísticas do país acontece agora em agosto. Cúpula da União Brasil define que devolve 2 ministérios que ocupa e sai do governo Lula. Você vai saber dos detalhes já, logo após o intervalo comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. 7h03, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 4 de agosto, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, as vendas de veículos modelos 1.0 que fazem parte do programa Carro Sustentável cresceram 11,35% no mês passado em relação a julho de 2024. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, quando comparado ao mês anterior, junho, a alta chegou a 13%. Isso é emprego na indústria e emprego no comércio. Comemorou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Os dados foram apresentados por Alckmin pela FenaBrave neste sábado durante visita a concessionárias em Brasília. Em meio a relatos de alta nos preços das acomodações em Belém, durante o período da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 2025, a COP30, o Ministério do Turismo realiza uma série de vistorias em obras de infraestrutura e na rede hoteleira da capital paraense. Para o chefe da pasta, ministro Celso Sabino, o argumento de que os preços cobrados na capital paraense são impraticáveis está sendo mitigado e absolutamente superado. Sabino destacou ainda que o governo federal está investindo mais de 4 bilhões em obras na cidade em razão do evento. Apesar de enfrentar resistência de alguns ministros do governo e parlamentares da base, a proposta de acabar com a obrigatoriedade da autoescola para a obtenção da carteira de motorista conta com o apoio do presidente Lula. Segundo apurou-se com auxiliares do chefe do atual Palácio do Planalto, a ideia foi apresentada ao presidente pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. O presidente teria adorado a proposta. Lula, segundo auxiliares, teria cobrado celeridade no andamento do projeto no governo. A avaliação de Renan Filho é de que a proposta tem forte apelo popular e, por isso, pode ajudar a melhorar a popularidade do presidente. Maior feirão de ofertas turísticas do país acontece agora, no mês de agosto. Vamos saber dos detalhes deste feirão com a Valquíria Rios. Aberta a contagem regressiva para o 9º Salão Nacional do Turismo, que será realizado entre os dias 21 e 23 de agosto, no Distrito AMB, em São Paulo, com entrada gratuita para o público. Promovido pelo Ministério do Turismo, o evento, considerado o maior do setor, vai oferecer aos visitantes experiências imersivas pelas 27 unidades da federação, descontos e condições exclusivas em passagens aéreas, hospedagens e pacotes turísticos. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, essa é uma grande oportunidade tanto para as empresas quanto para as pessoas planejarem a próxima viagem pelo Brasil. No Salão do Turismo, você vai descobrir roteiros únicos, conhecer atrativos incríveis, vivenciar a nossa cultura, comprar produtos de comunidades locais e viver de perto a riqueza do nosso turismo. E para quem faz o turismo brasileiro acontecer, também será um momento de fortalecer parcerias, valorizar o setor e mostrar por que o Brasil vem batendo recordes atrás de recordes e se consolidando como uma potência no turismo, gerando emprego, renda e desenvolvimento em todos os cantos do nosso país. Não fique de fora dessa experiência única. Falta menos de um mês para esse grande encontro que celebra o que o Brasil tem de melhor. Participe, compartilhe e ajude a divulgar o nosso turismo. A gente se encontra em São Paulo, no Salão Nacional do Turismo. As pessoas que visitarem o 9º Salão Nacional do Turismo na capital paulista, entre 21 e 23 de agosto, terão a oportunidade de provar sabores autênticos de cada região brasileira, no Mercadão da Agricultura Familiar, e conhecer o trabalho de artesãos de todo o país. Além disso, os visitantes poderão acompanhar apresentações culturais e conversar diretamente com especialistas de 54 empresas de turismo e representantes do Banco do Brasil e Caixa Econômica.
O salão também reunirá gestores públicos e privados para discutir os avanços do turismo brasileiro. Após os dias de evento presencial, o Feirão Nacional do Turismo continuará de forma online até 27 de agosto, possibilitando que todos aproveitem as ofertas. Em breve, uma página especial no site do Ministério do Turismo dará acesso direto aos canais de venda. Para mais informações, acesse gov.br/turismo. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rima. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. Um homem foi preso pelo Comando de Operações de Divisa, o COD, com 1.500 quilos de drogas avaliadas em mais de 3 milhões de reais em Santa Helena, aqui na região sudoeste do estado. A prisão foi realizada neste sábado após uma abordagem a um carro roubado. O suspeito foi encaminhado para a delegacia pelo crime de tráfico de drogas. Conforme informações da PM, uma equipe do COD realizava patrulhamento em regiões transfronteiriças quando identificou um carro com placas adulteradas. Ao fazerem a checagem das características do veículo no sistema, descobriram que se tratava de um carro roubado e fizeram a abordagem. Durante as buscas, os militares encontraram 1.500 quilos de maconha, além de 10 quilos de skunk. Em depoimento, o motorista confessou que havia sido contratado para pegar a droga em Goiás e levar até o Distrito Federal, onde seria comercializada pelo transporte. Ele iria receber R$60 mil. Governador Ronaldo Caiado comparou a tornozeleira de Bolsonaro à sanção contra Moraes e relativizou a crise com os Estados Unidos. Vamos saber desses pensamentos do governador nessa matéria de Eliara Sala. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, respondeu sobre a crise política entre Brasil e Estados Unidos, que passou a ser intensificada com as sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Caiado fez equivalência das duas posições ao comparar com a tornozeleira eletrônica que o ex-presidente Jair Bolsonaro está usando. Em determinado momento, a jornalista Vera Magalhães, que mediava a entrevista, questionou a equivalência da medida e a soberania do país. Não precisava de impor uma tornozeleira, não precisava-se de impor uma magnistic, certo? Então isso tudo, tá certo? Tá dentro de um cenário que é preocupante. É gravíssimo. Mas o senhor acha que é comparável? Por exemplo, os Estados Unidos têm essa função de regular a justiça brasileira? Não é isso. Eu estou falando para você que quando você deteriora o relacionamento, você não tem como analisar, tá certo, a extensão de um dano em relação ao outro. Na quarta-feira, os Estados Unidos anunciaram sanções contra Moraes com base na lei global Magnitsky, que pune estrangeiros considerados pelo governo norte-americano como autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção. A decisão foi publicada no site do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. É a primeira vez que uma autoridade brasileira é submetida à medida. Pré-candidato à presidência em 2026, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que a União Brasil vai anunciar a saída dos ministros filiados à legenda do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Caiado afirmou que a legenda deve declarar a ruptura definitiva com o governo Lula na próxima reunião da executiva partidária. O governador afirmou ter conversado na semana passada com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, sobre essa ruptura e a entrega dos cargos no governo federal. Conversa que eu tive, tá certo, a semana passada com o Rueda e até a declaração última agora do Ciro, é que realmente a primeira sessão, agora que nós vamos fazer a reunião do executivo, já é para declarar a ruptura definitiva do partido com a estrutura de governo, tá certo? Eu concordo com você plenamente, não dá mais, de maneira alguma, para ficar numa posição híbrida como essa, que realmente permaneceu até hoje. Então, acho que agora, aquilo que nós estamos aguardando é que a primeira reunião do executivo do partido seja exatamente nessa função de entregar cargos e dizer, olha, a União Brasil realmente vai para a candidatura própria, nós vamos disputar a eleição no processo 2026. Caiado não informou quando será essa reunião da executiva da legenda. O governador integra o comando partidário como 5º vice-presidente. O governador ainda reiterou que será candidato à presidência da República, apesar do partido ainda resistir ao lançamento. Ao longo da entrevista promovida pelo jornal O Globo, o governador de Goiás também afirmou que interessa a Lula prolongar a crise gerada pelo tarifaço dos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras.
O governador voltou a reforçar que a primeira coisa que faria, caso eleito à presidência, seria uma anistia ampla, geral e restrita para os investigados de 8 de janeiro. Ao argumentar a favor de uma anistia, Caiado comparou o caso atual a um perdão oferecido pelo então presidente Juscelino Kubitschek a militares que participaram das revoltas de Jacareacanga e Aragarças na década de 50. Eliara Salas, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. E o Goiás não conseguiu segurar a vitória e empatou em 2-2 com o Amazonas na noite do sábado pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão. Moraes e Anselmo Ramon marcaram para o Verdão e Kevin Ramírez e Joaquim Torres fizeram para a Onça Pintada. A partida foi disputada na Arena Amazônica, na casa da Onça Pintada. Com o resultado, o Verdão reassumiu a liderança da segundona, apesar de ter os mesmos 38 pontos do vice Curitiba. O esmeraldino possui maior saldo de gols. O próximo jogo do Goiás será no próximo sábado, dia 9, contra o Operário do Paraná, no estádio Ailê Pinheiro, em Goiânia. E o mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D começou neste sábado e 2 equipes goianas entraram em ação. No Rio de Janeiro, a Aparecidense mostrou sua força e venceu o Maricá. Já o Goiatuba, em casa, ficou no empate contra o São José do Rio Grande do Sul. Com a melhor campanha geral no Brasileirão da Série D, a Aparecidense visitou o Maricá no estádio João Saldanha e venceu pelo placar de 2-1. Renan Gomes e João Marcos marcaram para o Camaleão. Já Pablo Tomás fez para o Clube Carioca. Vamos falar de Fórmula 1. Lando Norris usa estratégia e garante vitória no GP da Hungria deste domingo. Vamos saber dos detalhes da prova com Joyce Santos. O representante da McLaren enfrentou dificuldades depois de largar em terceiro e perder posições na primeira volta. A virada aconteceu na 31ª volta, quando o britânico, líder provisório após as paradas de 3 pilotos à frente, fez o mais rápido pit stop da temporada e foi para uma estratégia de ida aos boxes, retornando com pneus duros. Norris voltou em quarto, mas com a estratégia já solidificada e bem-sucedida. Os rivais voltaram a parar e ele assumiu a liderança. Nas voltas finais, o piloto precisou apenas segurar os ataques de Oscar Piastri, colega de equipe no campeonato, que acabou na 2ª colocação. George Russell, da Mercedes, completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, alcançou a 6ª colocação. A melhor da carreira até agora e a melhor de um brasileiro na Fórmula 1 desde Felipe Massa no GP do Bahrein em 2017. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16. Os preços da soja no Brasil continuam sustentados por prêmios firmes no mercado internacional. Isso segundo a análise da Central Internacional de Análises Econômicas e Estudos do Mercado Agropecuário, referente ao período de 25 a 31 de julho. A entidade destacou que a atual valorização se deve à redução da presença dos Estados Unidos no mercado chinês, o que abre espaço para o produto brasileiro e sustenta os valores pagos ao produtor aqui no país. Em outro destaque do relatório, a ACEMA apontou uma movimentação atípica no mercado internacional. A Índia adquiriu 150 mil toneladas de óleo de soja da China, um volume considerado raro, dado a tradicional preferência indiana por óleo de palma e outras fontes. A decisão se deu pelo excesso de oferta do produto no mercado chinês, que passou a ser vendido com desconto entre 15 e 20 dólares por tonelada em relação aos preços do Brasil e da Argentina. E falando na China, o país autorizou 183 empresas brasileiras a exportarem café para aquele país, segundo a embaixada chinesa aqui no Brasil. O anúncio foi feito neste sábado pelas redes sociais. A medida começou a valer no dia 30 de julho e vai beneficiar os exportadores brasileiros que foram afetados pela nova tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última semana. As novas licenças para exportar o café à China têm validade de 5 anos, de acordo com a embaixada. A tarifa de 50% anunciada pelo governo americano, como todos sabem, começa a valer no dia 6 de agosto e atinge produtos como o café. A nova taxa representa um desafio para os exportadores brasileiros que vendem cerca de 8 milhões de sacas de café por ano aos Estados Unidos. Agora,
eles buscam alternativas para os produtos no mercado. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h18, a cúpula do União Brasil bateu o martelo e vai entregar 2 dos ministérios que ocupa no governo Lula. O desembarque deve ocorrer já no mês de setembro. Dos 3 ministros indicados pela União, apenas Celso Sabino do Turismo é filiado à sigla. Nesse caso, já se apurou que ele será expulso da legenda se permanecer no governo como cota pessoal do presidente Lula. Outro que terá que entregar o cargo é Frederico Siqueira, das Comunicações. Ele não tem filiação partidária, mas só está no ministério por imposição do União. A determinação partidária, contudo, não deve alcançar Valdez Góes, da Integração Nacional. Embora afiliado ao PDT, o ministro só está no posto porque o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, também do União, quer. E ninguém do União Brasil mexe com cargos de Alcolumbre, nem mesmo o poderoso presidente da sigla, Antônio Rueda. 7h18, manutenção da Selic em 15% e IOF pressiona o setor produtivo aqui no Brasil. Vamos a essa análise econômica com Janaína Michalski. Após aumentar a taxa Selic por 7 reuniões seguidas, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu interromper o ciclo de altas dos juros e manter a taxa básica em 15% ao ano, nesta quarta-feira, 30 de julho. A decisão já era esperada pelo mercado financeiro. Como justificativa, o Copom disse que busca ter cautela diante do cenário de maior incerteza gerado pelo tarifaço de Trump aos produtos brasileiros e que a taxa básica de juros pode voltar a ser reajustada. A taxa está no maior nível desde julho de 2006, quando atingiu 15,25% ao ano. Para a Confederação Nacional da Indústria, a decisão é insuficiente e equivocada e pode consolidar a desaceleração do setor já observada ao longo do primeiro semestre de 2025. A CNI defende que o Copom deveria ter iniciado um processo de redução da Selic e não de manutenção. Ricardo Alban, presidente da Confederação, afirma que a alta do IOF sobre o crédito vai aumentar em cerca de 5 bilhões de reais o custo para as indústrias, enquanto as tarifas dos Estados Unidos podem causar queda na produção industrial e a perda de milhares de empregos no país. Para Alban, o momento pede uma política monetária mais favorável. Setores industriais, como o da construção, sentem um impacto. As taxas de juros elevadas foram o principal desafio do setor no segundo trimestre de 2025. O entrave foi citado por quase 40% dos empresários, segundo sondagem da CNI e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A analista de políticas e indústrias da CNI, Isabela Bianchi, explica como as taxas de juros elevadas afetam o setor. Pelo lado da oferta, se o industrial da construção precisar tomar crédito para adquirir capital de giro e começar um novo projeto, por exemplo, ele vai ser impactado pela elevação do custo do crédito. Reflete esse aumento na Selic. E de forma similar, quando a gente para olhar para o lado da demanda, o mesmo também ocorre. Então, para o consumidor adquirir um bem do setor da construção, ele geralmente precisa tomar crédito, que também acaba sendo encarecido pela elevação das taxas de juros. O economista André Galhardo aponta que o aperto monetário tem elevado o endividamento e comprometido a solvência de famílias e empresas. Dados do próprio Banco Central mostram que o nível de endividamento das pessoas físicas atingiu o nível mais alto desde maio de 2016. Em junho desse ano, são 4,3% de inadimplência dentro do sistema financeiro nacional nas pessoas físicas. Isso certamente, em alguma medida, é fruto desse aperto monetário que tem prejudicado a solvência das famílias, das pessoas físicas e também das pessoas jurídicas no Brasil. A CNI alerta ainda que os juros altos inviabilizam investimentos empresariais e a modernização da economia. Também dificultam o acesso ao capital de giro e o atendimento de necessidades financeiras. Para os consumidores, comprometem a compra de bens de maior valor que dependem de crédito. Reportagem, Janaína Michalski. 7h22, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. No próximo bloco, destaque para as notícias locais.
Homem é morto a tiros dentro de distribuidor após briga familiar aqui em Mineiros neste final de semana. 46º Batalhão prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Portelândia. Estas e outras notícias já, logo após o intervalo, não saia daí. Jornal Verde Vale. 7h30. Já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 4 de agosto, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olha, o presidente da CNI, Ricardo Alban, enviou uma longa carta ao secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em que apelou pelo adiamento ou mesmo a suspensão do tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump ao Brasil. O documento foi despachado em 21 de julho ao escritório de Bessent e também ao do embaixador Jamieson Greer, representante de comércio dos Estados Unidos da América. Em 4 páginas, Alban, que é o presidente da CNI, buscou mostrar que o tarifaço, que seria desidratado dias depois pelo próprio presidente americano, seria um golpe direto no coração das cadeias de suprimentos americanas e brasileiras e uma ameaça a milhares de trabalhadores e empresas de ambos os países. No texto, o chefe da CNI disse que as empresas brasileiras anunciaram 3,4 bilhões de reais em novos investimentos nos Estados Unidos nos últimos 5 anos, com um total de estoque direto de 33 bilhões de dólares em 2023. Olha, e tramita no Congresso Nacional um projeto para recolocar o município e o estado nas placas de carro. O texto, que já passou no Senado, também prevê a inclusão da bandeira da unidade da federação na qual o veículo está registrado. O texto é do senador Esperidião Amin de Santa Catarina. Caso passe na Câmara dos Deputados, a lei entrará em vigor 1 ano após. Conforme o autor da lei, a presença da informação do estado e do município auxilia no trabalho de fiscalização e identificação da origem de carros com infrações de trânsito, roubos, furtos e outros crimes relacionados. Na Câmara, a proposta passará pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e Cidadania. A mudança do emplacamento passou a valer a partir de 1º de setembro de 2018. Política nacional deve frear a incidência de doenças por HPV. A boa notícia, quem nos relata é Valquíria Rios nessa matéria. Infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo, o papiloma vírus humano ou HPV tem forte prevalência entre os jovens no Brasil. E a maioria dos casos envolve genótipos de alto risco para câncer. O médico infectologista pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas e mestre em doenças infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo, Lino Silveira, explica que essa é uma doença muitas vezes silenciosa. O HPV ele é composto por mais de 200 tipos diferentes de vírus e, na grande maioria das pessoas, ele não causa nenhum tipo de lesão visível a olho nu. Quando ele provoca algum tipo de lesão, geralmente causa as famosas verrugas, que podem acometer ali a região genital, a região perianal e alguns casos mais raros, ali na região da laringe, língua ou na região oral mesmo. A infecção pelo HPV é hoje a maior causa de câncer do colo do útero, mas também pode provocar câncer de boca, garganta, pênis e na região do canal anal. Para enfrentar esse problema de saúde pública, o governo federal lançou recentemente a Política Nacional de Enfrentamento da Infecção por HPV, que inclui iniciativas de natureza diagnóstica, curativa, além de ações preventivas e reforço da vacinação. O que, para o infectologista Lino Silveira, é fundamental para reduzir a incidência de todas as doenças por HPV. E esse é um grande desafio que esse plano novo que o governo e o Ministério da Saúde lançaram precisa alcançar, porque as coberturas vacinais nessa população dos adolescentes ainda é muito baixa. Enquanto que nas meninas é de 75%, nos meninos de 9 a 14 anos essa cobertura chega em 63%. Aumentar a cobertura vacinal é extremamente importante para a gente conseguir reduzir aí todas as doenças que o HPV provoca. Outros grupos também têm indicação de receber a vacina do HPV. Aquelas pessoas que têm algum outro problema de
de saúde que cause uma queda na imunidade, pessoas que vivem com HIV/AIDS e os usuários da profilaxia pré-exposição ao HIV. Também conseguem receber pelo Sistema Público de Saúde gratuitamente essa vacina. A Política Nacional de Enfrentamento da Infecção por HPV lista ações como exame físico, ginecológico, tratamento domiciliar e ambulatorial, além de acompanhamento clínico aos parceiros de pessoas com infecção por HPV. Entre outros pontos, a nova lei sancionada pelo presidente Lula e que passa a valer em outubro, determina a realização de campanhas de informação, ampliação do acesso ao cuidado, estímulo à notificação de casos e realização de pesquisas sobre HPV. Atualmente, o diagnóstico da doença é realizado por meio de exames clínicos e laboratoriais. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde, que é o gov.br/saúde. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rima. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Olha, um trabalhador morreu soterrado após cair um silo de milho em um armazém Bom Jesus de Goiás, aqui na região sul do estado. Segundo informações, ele ficou soterrado nos grãos por cerca de 2 horas. Colegas de trabalho tentaram socorrer o trabalhador, mas não conseguiram. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. A equipe utilizou técnicas de contenção dos grãos para retirar a vítima. Para os bombeiros, havia ainda o risco do milho deslizar, mas quando os bombeiros conseguiram resgatar a vítima, ele já estava sem vida. O IML foi chamado para retirar o corpo. A Polícia Civil agora investiga o caso. E o Bosque dos Buritis, um dos mais tradicionais parques de Goiânia, teve o horário de funcionamento reduzido a partir deste último sábado. Localizado no setor oeste da capital, o espaço público passará a ter portões fechados às 22 horas, conforme anúncio feito pelo prefeito Sandro Mabel em um vídeo publicado nas redes sociais. A medida vem na esteira de um episódio de violência que chocou os moradores da região esta semana. No domingo, dia 27, o músico Bruno Duarte foi encontrado morto próximo ao Monumento da Paz, no interior do bosque. Ele apresentava sinais de facada. De acordo com a investigação, o autor do crime, já preso pela Polícia Militar, teria armado a emboscada para a vítima. Testemunhas relataram que os dois discutiram do lado de fora do parque antes do ataque. E uma nova alternativa para desbloqueio de empréstimo consignado começa a valer agora, dia 10 de agosto. Vamos saber desses detalhes com a Débora Marques. A contratação de empréstimos consignados por aposentados do INSS caiu 67% entre abril e junho, após a implantação da biometria facial obrigatória. Em comparação com janeiro, a queda chega a 82%. Os dados são da Associação Brasileira de Bancos. A medida, implementada em maio por decisão do Tribunal de Contas da União, visa conter fraudes. Agora, o desbloqueio do crédito precisa ser feito por reconhecimento facial no aplicativo Meu INSS. No entanto, muitos segurados enfrentam dificuldades técnicas ou não possuem biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral, o que, segundo o diretor de crédito consignado da BBC, Alex Gonçalves, impactou diretamente a queda nas contratações. O problema é que nós estimamos que 30% dos aposentados não têm a face cadastrada no TSE. Então, como consequência, de acordo também com números informados pela Dataprev, desde que foi implementado o desbloqueio por biometria no dia 23 de maio até este mês de julho, nós tivemos aproximadamente 2 milhões de aposentados, né, e beneficiários do BPC Loas que tentaram fazer o desbloqueio para contratar empréstimo pessoal, o empréstimo consignado. No entanto, destes aproximadamente 2 milhões, 500 mil não conseguiram, ou seja, aproximadamente 25% dos aposentados que tentaram fazer o desbloqueio não conseguiram, sendo que desses 500 mil, algo em torno de 350 mil não tinham a face cadastrada no TSE. Alex Gonçalves destaca que, embora a medida aumente a segurança, a checagem via base do TSE tem limitações e que uma nova alternativa será disponibilizada a partir do dia 10 de agosto. Você tem um grande número de aposentados que não têm a face cadastrada no TSE, até porque muitos deles não são mais obrigados a votar. Então, além da alternativa do aposentado que não tem a
tenha fácil no TSE fazer a autenticação via banco que ele é cliente no GovBR, né, que deve ser implementada no dia 10 de agosto, o governo também, né, a Dataprev está trabalhando para consolidar a base da nova carteira de identidade nacional, sim, né? Isso deve ser concluído até setembro. O crédito consignado permite comprometer até 45% do benefício e oferece juros mais baixos por ter desconto direto na aposentadoria ou pensão. As regras são definidas pelo Conselho Nacional de Previdência Social. A exigência da biometria passou a valer após o TCU determinar o bloqueio das liberações em meio às investigações sobre fraudes no INSS. No dia 8 de maio, o Instituto suspendeu temporariamente novas contratações e no dia 23 passou a exigir o desbloqueio via biometria no aplicativo Meu INSS. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Bombeiros. 7h40, começamos então nosso noticiário local. Você participando conosco, a partir de agora já está liberado para você o nosso WhatsApp do Você Repórter, 996236881, 996236881, para você mandar aí a sua sugestão, a sua reclamação, o seu elogio, enfim, é o canal direto com você, né? E você, claro, também tendo esse intercâmbio aí junto às autoridades competentes. Vamos então às ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros neste final de semana, o 16º Batalhão Bombeiro Militar aqui de Mineiros. Um abraço aí ao comando e toda a corporação. As ocorrências aí de sexta para sábado, né? Vamos aqui então, um total de 9 ocorrências. Tivemos ações preventivas, resgate aí de acidente entre carro e moto, emergências clínicas. O incêndio em pastagem já está começando, né? Também resgate em carro com animal e uma agressão por arma de fogo. Vamos então ao relato dessas principais ocorrências. Olha, por volta das 6h21 da manhã, os bombeiros, a corporação se deslocou até a rua Corino José de Souza, ali no setor Perobeiras, para atender um acidente de trânsito aí entre carro e moto. No local, deparou-se com a condutora da moto com diversas escoriações, sentada e sem o seu capacete. Foram realizados aí os primeiros socorros e a vítima foi conduzida à UPA. Por volta das 22h40, mais uma vez a corporação foi acionada e deslocou-se até a BR-364, sentido Jataí, ali próximo à ponte do Ribeirão Alegre, para atender um acidente de trânsito envolvendo um carro e um animal. No local, os bombeiros se depararam com SUV com 2 homens que estavam em viagem e bateram em um cavalo. O carro ficou muito danificado. O condutor teve ferimentos leves e o passageiro aparentemente não teve ferimentos. O condutor foram conduzidos aí até a UPA, né? O condutor do veículo que teve esses ferimentos. O veículo foi guinchado e o animal veio a óbito no local. A PRF também esteve ali no local, checando aí os índices, né? O que aconteceu nesse acidente aí para relato posterior. Por volta da 1h39 da manhã, mais uma vez a corporação sendo acionada e deslocou-se até Antônio Carlos Paniago, a avenida, né? Ali de frente ao posto Centro-Oeste, para atender uma agressão por arma de fogo. No local, deparou-se com um homem de aproximadamente 40 anos que foi alvejado na região do tórax. Ao chegar no local, os bombeiros se depararam aí com o homem já sem vida. Ele foi conduzido aí com vida, né? E ele foi conduzido rapidamente à UPA, onde ficou aí sob os cuidados da equipe de plantão. E sobre esse assunto aí especificamente, a gente vai falar daqui a pouco aí nas nossas ocorrências policiais aí desse fatídico acontecido aqui nesse final de semana na nossa cidade. Ocorrências então também do sábado para o domingo, foram 10 no total, também com resgate de acidentes, busca e salvamento, serviço aéreo aí com monitoramento com drone, incêndio urbano em lote baldio, enfim, tivemos aqui um cardápio bem vasto. Vamos às principais ocorrências relatadas aí pela corporação. Por volta das 15h50 do domingo, a guarnição de resgate foi acionada e deslocou-se até a Rua 3 no centro para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo carro e moto. No local, deparou-se com a vítima do sexo feminino, 51 anos, que se identificou como a condutora da moto e que se queixava de dores no tórax e membros superiores. Foi realizado ali os primeiros socorros, ela foi imobilizada e transportada à UPA
onde ficou sob cuidados da equipe médica de plantão. A condutora do veículo estava consciente e recusou o transporte. Por volta das 20h30, as guarnições de resgate e salvamento foram acionadas e se deslocaram até a Avenida Antônio Carlos Paniagua, ali na altura do setor Machado, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, desta vez envolvendo moto e um objeto fixo. No local, deparou-se com 2 vítimas, sendo a primeira do sexo masculino, 35 anos, que se identificou como condutor da moto, apresentava uma fratura aberta aí na sua perna direita, na altura do joelho, além de algumas escoriações no tórax. Diante do fato, foi realizada a imobilização, limpeza dos ferimentos e o mesmo foi transportado até a UPA, onde ficou aí sob cuidados da equipe médica de plantão. Segundo a vítima, também a segunda vítima, também do sexo masculino, 16 anos, foi atendida aí por uma equipe do SAMU. Esse acidente aqui com o objeto fixo, esse motociclista acabou se chocando aí com um container, né? E aí há relatos de que não estava devidamente identificado, enfim. A polícia agora também vai tomar as providências necessárias no sentido de verificar o que realmente aconteceu. Essas então as principais ocorrências registradas aí pelo 46º, aliás, pelo 16º Batalhão de Bombeiros Militar aqui da cidade de Mineiros.